que o coração de cada um aqui é terra fértil. Então, assim como diz a palavra, eu quero que no coração de vocês, aquilo que eu for falar, independente de você saber ou não, que seja algo que vá falar ao seu coração. Então eu quero orar a Ti, ó Senhor. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo, Deus, assim como nós vamos falar do próprio Espírito Santo, que esse Espírito Santo possa estar ao lado e em cada um, falando e convencendo daquilo que precisa ser convencido. Deus, nós não somos nada sem a Tua presença. Nós não somos nada sem o Teu Espírito. E todas as coisas que venham a contrariar aquilo que diz a Tua palavra sejam deixadas do lado de fora em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o coração de cada um aqui é terra fértil. Vai receber aquilo que veio buscar e muito mais. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Faz a Tua vontade. Amém. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Bem, como o Eduardo comentou, o pastor Eduardo comentou, nós já nos conhecemos há um bom tempo, né? Então, pelo menos 20 anos eu conheço a Elisângela e depois, alguns anos depois, eu conheço o Eduardo. Então, ambos me conhecem da minha vida sem Jesus e depois da minha vida como nova criatura. Na verdade, só para falar um pouco, né, do que eu vivi, eu me converti com 15 anos, então eu não cresci e nasci na igreja, mas eu comecei muito cedo com a minha mãe me ensinando e nessa caminhada aos 15 anos eu me batizei. Só que talvez por não ter me interessado em conhecer, eu conheci muito pouco do que era Deus. Conheci muito pouco do que Deus poderia fazer naquela época. E aí, em muitas lutas, muitas coisas que aconteceram comigo, eu acabei deixando Jesus aos 20 e poucos anos, que é quando eu já conhecia a Elisângela. Foi quando depois eu conheci ela, né? Mas eu deixei Jesus por um grande tempo, foi pelo menos 20 anos. E talvez isso aconteceu justamente por eu não conhecer aquilo que eu conheço hoje sobre o que é o Espírito Santo. Eu fui criado numa igreja mais ou menos tradicional, posso dizer que eu achava que não era, né? Mas que o Espírito Santo era visto como uma figura que nos visitava, talvez essa seja a palavra, né? Então eu via algo que era muito distante de mim. Eu via os outros lugares, né? As outras igrejas mais avivadas, mais pentecostais, e eu ficava com certo receio, porque eu achava que aquilo não era algo que eu precisava conhecer, não era algo que me caía no coração. Só que isso criou em mim também uma barreira para todas as outras características e todas as qualidades que o Espírito Santo tinha e que eu não ouvia falar. Então, por 20 e poucos anos eu fiquei por aí perdido. E aí o pecado superabundou, né? Abundou o pecado. E aí mais ou menos em 2017, interessante, né? O Espírito Santo, pensando nisso agora, o Espírito Santo, ele não estava em mim, habitando em mim, porque agora, conhecendo a palavra, eu sei que o Espírito Santo não compactua com algumas coisas, mas nem por isso Deus se apaga da sua vida, e Ele continua falando com você, e o Espírito Santo continuou falando comigo, continuou falando sobre as coisas que eu precisava fazer, sobre aquilo que eu precisava fazer, e era voltar para Jesus. E aí em 2017
2017, mais ou menos, foi quando eu resolvi voltar para Jesus. Depois de um processo diferente da morte do meu pai, que certamente ficaria feliz em me ver aqui, porque é o que ele mais queria na vida, né? Mas ele não pôde ver isso, e talvez Deus permitiu que isso acontecesse para que eu voltasse para Deus. E aí foi quando eu conheci a igreja que hoje eu congrego, comunidade, igreja de Leade, lá no Uberaba, que ficava atrás da casa onde eu morava, e para mim foi algo mais fácil. E foi quando eu acabei iniciando novamente essa caminhada, ainda muito cheio de receios, cheio de ressalvas em relação a esse relacionamento com o Espírito Santo. Mas a palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento. A igreja perece por falta de conhecimento. E eu passei a buscar esse conhecimento, a buscar aquilo que eu não sabia a respeito do Espírito Santo. Porque eu estava numa igreja onde a manifestação do Espírito Santo era mais intensa. Era uma igreja onde o meu pastor Adalberto, uma bênção, ele veio de uma denominação que era mais pentecostal, então ele trouxe com ele muita coisa daquilo que ele aprendeu. E eu ainda ficava naquela, né? As pessoas faziam certas coisas, manifestavam o Espírito Santo do meu lado, eu já pensava, nossa, eu não acho que isso seja necessário, nem acho que isso seja para mim. Mas com o tempo eu fui me acostumando e convivendo com aquilo e entendendo melhor o que é a manifestação do Espírito Santo. E o interessante é que o Espírito Santo começou a fazer sentido para mim a partir daí. Aí, para resumir só o meu testemunho, depois de 4 anos, eu me casei com essa mulher linda. Aleluia! Que foi outro presente de Deus para a minha vida, porque a palavra fala que onde antes abundou o pecado, superabundou a graça. Então, e a graça é isso. A graça é o que você não merece, mas Deus te dá. Deus te dá. Então, por mais que nós façamos, eu entendi que por mais que eu fizesse algo, que eu fizesse qualquer tipo de sacrifício, eu jamais mereceria aquilo que eu estava ganhando naquele momento. Então, tudo isso tem a ver com o Espírito Santo. Tudo isso tem a ver com a vida no Espírito Santo. Porque você começa a entender que o Espírito Santo não é a manifestação na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele é vivo, ele é real, ele é uma pessoa com quem você se relaciona. Não é alguém que você vem visitar aos domingos e te causa um barulho e depois você vai para casa e espera ardentemente por um outro encontro com ele no próximo domingo. O Espírito Santo é diário. O Espírito Santo é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o que eu quero compartilhar com vocês é mais do que esse testemunho. Então, só para vocês entenderem um pouco daquilo que eu vivi até descobrir isso, né? E o Espírito Santo tem várias qualidades, né? A palavra fala de várias qualidades do Espírito Santo. Na verdade, assim, você lendo a palavra, você conhecendo a palavra, você vai entender que o Espírito Santo, ele tem as mesmas qualidades de Jesus, porque Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que Jesus era, o Espírito Santo é, na minha vida e na vida de vocês. Então, nós precisamos passar a conhecer o que é a
a ação do Espírito na nossa vida, para que a gente aprenda a conviver não só com o sentimento, não só com a emoção, mas também com as coisas que Ele pode trazer. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo é conselheiro, certo? Jesus era um conselheiro. Jesus estava ali com os discípulos como conselheiro. Então, essa era uma característica de Jesus, e que era muito importante para as pessoas que estavam convivendo com Ele. Então, antes de Jesus ir, Ele falou que eu vou, mas eu deixo para vocês um conselheiro, aquele que vai tomar o meu lugar na vida de vocês e vai fazer aquilo que eu não posso fazer porque eu não estou aqui. Então, esse é um dos papéis do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo ele é consolador, porque Jesus é consolador. Jesus era consolador para aquelas pessoas que viviam ali. Jesus consolava todos eles em todos os tempos. Jesus fazia as coisas que Ele fazia porque Ele se comovia em amor pelas pessoas. Então o Espírito Santo tem também essa qualidade de consolador. O Espírito Santo tem a qualidade de cura, porque Jesus fazia isso. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou por nós, o que Ele falou? Bom, eu vou para junto do Pai, eu não vou estar mais junto com vocês, mas não se preocupe, porque eu vou deixar com vocês alguém que vai fazer as mesmas coisas que eu fiz. Então todas as coisas que Jesus fez, e ainda maiores, como diz a palavra, o Espírito Santo nos capacitaria a fazer. Então, o que eu quero destacar, além disso, é mais uma característica do Espírito Santo, que é capacitador. Capacitador. Se vocês, de novo, eu incentivo vocês a conhecerem muito a palavra. Nós temos hoje facilidade muito grande em acessar a palavra através de vídeos, através de pregações online, através de coisas que vêm de todo lado. Mas nada, absolutamente nada, substitui a sua comunhão com a palavra, o seu contato com a palavra. Por mais que a pregação seja linda e maravilhosa, se você não tiver o seu contato com a palavra para testificar isso no teu coração, ela não vai fazer efeito quando nós sairmos aqui. Então, foi isso exatamente que eu fiz, de buscar na palavra aquilo que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo. Então, uma das coisas que eu quero, aquilo que eu quero destacar, a característica que eu quero destacar é sobre a capacidade a qualidade, na verdade, de capacitador do Espírito Santo. Jesus, ele começou o ministério dele, como vocês já leram, alguns conhecem, aos 30 anos, certo? Antes disso, Jesus não havia feito nada que fosse relevante no sentido de milagres ou algo que pudesse ser citado ou que fosse citado na palavra. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu toda a capacitação do Pai para que todas as coisas fossem feitas através dele. Então, o ministério de Jesus só começa depois do batismo dele, porque ali ele também foi revestido de poder. Conhecimento da palavra ele adquiriu, porque Jesus, a palavra fala que quando ele era adolescente, ele frequentava as sinagogas. Então o conhecimento ele tinha, porque ele ia, aprendia, ele se interessava sobre a palavra. Então ele era um conhecedor da palavra. Mas aos 30 anos, quando ele foi batizado, foi que o Espírito Santo desceu sobre ele. E antes mesmo, aqui abriu um parênteses, por isso que eu falo que nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Jesus, ele não havia feito nada ainda naquele momento.
Ele só estava sendo batizado. Mas o que Deus falou para ele? Você é meu filho amado em quem eu tenho orgulho. Mas orgulho de quê se ele não tinha feito nada? Isso é graça. Ou seja, por menos que você faça, por menos que você acha que pode fazer, Deus já te amou lá quando você ainda era pecador. Jesus não era pecador. Ele não foi pecador, mas ele não tinha cometido nenhum milagre, não tinha feito nenhum milagre ainda para Deus dizer: eu tenho orgulho de você. Então, isso é graça. E ali começa o ministério de Jesus. Então, por que eu menciono que o Espírito Santo é capacitador? Porque a partir daquele momento, quando Jesus passou a ter o Espírito Santo nele, ele passou a ter também poder para fazer as coisas que ele tinha que fazer. Eu ouso dizer que se não fosse o Espírito Santo, o ministério dele não teria sido completo, não teria chegado ao fim. Mas pela capacitação que ele recebeu direta de Deus, de revelar a Deus às outras pessoas, o Espírito Santo foi fundamental para que ele fizesse o que ele fez. Então, nós, como imitadores de Cristo, não podemos ser diferentes. Então, se nós achamos que nós temos alguma capacidade, algum poder, e é isso que eu entendia quando eu estava ainda ignorante a esse ensinamento sobre o Espírito Santo, de que eu poderia convencer as pessoas somente por viver uma vida boa, somente por viver uma vida legal. Mas a palavra e a vida de Jesus me mostrou que somente através do poder que está no Espírito Santo em você é que você consegue fazer aquilo que é a sua missão. Então, eu quero me concentrar nessa questão da capacitação, porque é algo que faz uma diferença grande na nossa vida. Então, se você ler Atos, né, que fala muito sobre, Paulo fala muita coisa a respeito disso. Em uma ocasião, na primeira ocasião que ele foi até a igreja de Éfeso, ele perguntou para os discípulos que estavam lá, que eram discípulos de João Batista, né, se eles sabiam que era o Espírito Santo. E eles falaram: nós não conhecemos, nós não sabemos nem de quem você está falando. Então, o que nós precisamos hoje, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam, é saber que o Espírito Santo, ele existe, não é uma sensação, não é uma fumaça, não é um dom de línguas, não é uma manifestação qualquer. O Espírito Santo é alguém que te capacita para fazer aquilo que você tem como missão, assim como Jesus fez. Então, o Espírito Santo tem capacidades. Então, mas por que nós recebemos essa capacidade? Por que nós recebemos essa capacidade? Eu não vou pedir para vocês abrirem todos os versículos que eu vou falar aqui, porque eu anotei todos eles, né? Mas pode procurar o que eu estou falando, que existe. Então, uma das perguntas que a gente tem que fazer é: por que nós somos capacitados? É para nós sermos prósperos? Não. É para nós termos a nossa vida boa? É para nós falarmos outras línguas? É para nós sermos curados? É para nós... Não. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para servir e salvar. Porque tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui foi servir as pessoas que estavam ao redor dele e com isso produzir salvação. Então, nós temos para suportar isso que eu estou falando, o texto de Atos 1:8, né, que diz: quando Jesus
fala que quando ele estava indo para junto do Pai, ele disse que recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Certo? Então, por que nós receberíamos poder? Para sermos o quê? Testemunhas. Testemunhas para quê? Para levar salvação. Para levar salvação. Então, nenhuma capacidade que o Espírito Santo dá para você é para você mesmo. Então, toda a capacidade dada pelo Espírito Santo é para que você atue na vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso só é possível com a presença do Espírito Santo. Porque se eu fosse fazer isso de mim mesmo, eu não quero fazer isso para ela. Para ela também não. Não, eu não gosto dela. Eu não tenho intimidade com ela. Eu nunca vi. Como que eu vou amar alguém que eu nunca vi? Então, o Espírito Santo é aquele que faz com que você olhe para alguém que você não conhece e diga: eu amo você e eu quero que você seja salvo. E eu quero que tudo aquilo que Jesus prometeu na sua palavra seja vivo na sua vida também. Então, o Espírito Santo jamais faria algo que fosse para o nosso proveito. Porque se fosse assim, nós não precisaríamos estar aqui. A gente não precisaria estar em igreja. Se cada um recebesse o Espírito Santo para se auto-curar, auto-limpar, auto-amar, auto-libertar, auto-conhecer, nós não precisaríamos estar aqui. Só que o propósito de Jesus nunca foi esse. O propósito de Jesus foi que nós estivéssemos em comunhão. Assim Ele estava. Então todas as coisas, toda a capacitação dada pelo Espírito Santo para mim é para te servir. Toda a capacitação que eu tenho do Espírito Santo é para fazer com que você seja curado, para fazer com que você seja liberto, para fazer com que você receba algo especial de Deus. E se todos estiverem nesse mesmo Espírito, porque o Espírito é um só, não vai sobrar ninguém sem ser abençoado. Porque você vai me abençoar, eu vou abençoar ela vai abençoar ele, você vai abençoar você. Então é isso que o Espírito Santo veio fazer, capacitar para que essas coisas sejam completas na nossa vida. A segunda coisa é servir a quem? Servir a quem? Servir a igreja. Servir a igreja. A capacitação primeira que o Espírito Santo dá é para a gente servir um ao outro. Porque se nós servirmos um ao outro, o mundo vai ver que existe amor aqui dentro. Então, o que a palavra fala sobre como nós seríamos conhecidos se nós nos amássemos? Então, pelo amor que existe em vocês, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Então, o Espírito Santo, ele capacita você a amar aquele que você não conhece que está do teu lado. Capacita você a curar aquele que está do teu lado e precisa de cura. Capacita você a orar por aquele que você convive ao longo do dia. Então, primeiramente, servir a igreja. E depois, em consequência, servir ao mundo. Porque qual de nós olharia para alguém que não tem, aparentemente, merece nenhuma atenção e desejaria que ele fosse salvo, daria para ele uma oportunidade muitas vezes? Nós estamos fazendo um trabalho agora lá no presídio, né? Lá no Ibiraquara,
e nós estamos levando material para lá e eu tenho passado alguns dias lá. Mas quando você para e pensa nas coisas que aqueles homens podem ter feito, a tua vontade é vazar, ficar com medo e falar: meu Deus, por que eu estou fazendo isso por alguém que certamente cometeu algo não muito legal e que está aqui dentro? Por que eu faria isso? Se não é o Espírito Santo que muda o teu coração e capacita você a olhar para as pessoas com amor e misericórdia, você não faria nada por ninguém. E tudo que você fizesse seria por interesse. E o amor de Deus, o amor que nós recebemos do Espírito Santo, porque o amor é assim. O amor vem de Deus para nós e passa para o outro, através do Espírito Santo. Só que se não fosse o Espírito Santo, esse amor jamais existiria. Eu olharia para cada um aqui que iria querer saber do passado, do presente, do que, onde mora, como fala, como não fala, mas o amor de Deus me faz olhar para todos e dizer: eu amo esse povo, mesmo não sabendo nada sobre eles. E esse é o amor que o Espírito Santo nos capacita. Então, por isso que eu falo que o Espírito Santo ele muda a nossa personalidade. E o que é mais legal, por isso que eu falei que o Espírito Santo ele capacita a igreja, porque o Espírito Santo foi dado a nós. Existe uma palavra que fala sobre está lá em João 14, 16, 17, que fala: o Espírito da verdade. Aliás, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, uma grande diferença de nós para aqueles discípulos que andavam com Jesus é que naquele tempo o Espírito Santo estava com eles, Jesus estava com eles. E depois, quando Jesus fala isso, ele fala: mas um dia eu vou, vai vir o Conselheiro, e o Espírito Santo que hoje está do lado de vocês vai estar em vocês. Vai estar em vocês. Então, a palavra o sentido que eu quero deixar para que você entenda a capacitação do Espírito Santo é que ele está em você, ele vive em você. No momento em que você recebeu Jesus, declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. E o que é o Espírito Santo além daquilo que nós conhecemos? É a personalidade de Jesus em você. Então, a palavra fala que Jesus vive em nós. Então nós não vamos a um culto para nos encontrarmos com o Espírito Santo. Nós não vamos a um culto para sentirmos o Espírito Santo. Nós vamos a um culto para adorar aquele que nos move a adorar. Aquele que nos move a fazer aquilo que nós fazemos todos os dias. Então o Espírito Santo não é mais uma figura de acompanhamento, ele não é um acompanhante que te deixa quando convém e se aproxima quando você está falando algo de Deus. Ele está com você em todo o tempo. E isso, de certa forma, é bom, mas também é perigoso. Porque ele vai estar no teu ouvido o tempo todo, te convencendo daquilo que não é legal. Só que saiba, o Espírito Santo ele não te acusa. Ele é tão doce, ele é tão amável, ele é tão suave, que ele nunca vai te acusar. Ele vai apenas te convencer de que aquilo que você está fazendo naquele momento não é legal. Não é bom para você, não vai fazer bem para você.
Então às vezes a gente fala assim, não tinha uma vozinha do meu lado que dizia que não tem que fazer isso. Não existe uma voz. Para quem é crente, para quem recebeu Jesus, a voz é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. E ele vai falar, e ele vai falar, e ele vai falar. E se você não ouvir, os teus ouvidos um dia vão deixar de ouvir aquela voz e você vai apagar o Espírito, como diz a palavra também. Mas o legal disso é que o Espírito Santo jamais vai te condenar. Então, se você ouvir acusação, é o diabo. Se você ouvir conselhos, é o Espírito Santo. Amém. Se você ouvir consolo, é o Espírito Santo. Então, nós precisamos conviver com o Espírito Santo a ponto de ouvir e discernir a voz do Espírito Santo todos os dias que nós estivermos nessa terra. E por que nós temos o Espírito Santo, né? Porque o amor, porque Deus é amor e o seu Espírito é a revelação. Então, é amor também. E servindo, revelamos a natureza de Cristo às pessoas e geramos salvação. Então, tudo isso que eu falei tem o objetivo de salvação. Se você quer ver todos esses bancos vazios, cheios, igreja lotada, novos lugares, crescimento, você precisa ter uma vida com o Espírito Santo, que as pessoas olhem para você e vejam aquilo que Jesus foi. Aleluia! Porque aí nós vamos refletir a imagem de Jesus. Amém. Nós vamos revelar Jesus às pessoas. Porque Jesus, quando esteve conosco, Ele revelou o Pai. O Pai estava lá e Ele estava aqui. Ele, como homem, revelou o Pai. E quando Jesus foi, Ele deixou o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo hoje faz com que nós revelemos Jesus para as pessoas. Aleluia! Então, em que somos capacitados? Nós somos capacitados nos dons, certo? Nos dons. E aqui eu falo que para mim isso era muito difícil, né? Porque quando se falava em dons do Espírito Santo, eu já associava ao dom de línguas e já bloqueava, porque eu achava que aquilo era algo que não me servia para nada, porque eu ouvia e não servia para nada, e eu não entendia o que Deus queria realmente com aquilo. Mas entendendo a palavra a respeito dos dons, eu entendi que os dons são dados para que eu possa servir você. Aleluia. Para que eu possa fazer para você aquilo que Jesus faria. Então, vocês estão em igreja, vocês vivem em igreja. Quando a palavra fala buscai com sabedoria os melhores dons, é para que você olhe para o lado e veja, Deus, como eu posso servir aquelas pessoas que estão aqui agora. Amém. E se for para curar, Ele vai te dar o dom de cura. Se for para libertar alguém, Ele vai te dar o dom de libertação. Se for para conhecimento de algo, para que revele algo e gere salvação, assim Ele vai fazer. Então nós temos que entender que a variedade de dons espirituais foi dada para que eu possa servir você e você possa me servir, para que a gente possa viver em igreja e em santidade. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, como eu falei, né? Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Habilidades. Olha que interessante. Vocês sabiam que o Espírito Santo também te capacita para ter habilidades? Eu acredito. O que é habilidade? Não é dom. Não é dom. Habilidade é algo que eu não sei fazer. Eu não sei pintar bem. Eu não sei construir. Eu não sei falar uma outra língua, talvez um idioma diferente. Eu não sei, eu não sou um bom cantor. Eu não sou um bom
Enfim, isso são habilidades que nós temos. Mas vocês sabiam que o Espírito Santo também capacita você com habilidades? Nós que trabalhamos numa empresa, nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos, mas ninguém aqui tem formação de RH, não tem formação em economia, não temos, mas porque aquilo que nós estamos fazendo é para o reino, o Espírito Santo nos capacita. Então, basicamente, não há absolutamente nada que o Espírito Santo não possa te capacitar a fazer para servir. Para servir. Então, a chave é para servir. Vocês podem, mais tarde, ver um texto que está lá em Êxodo 35, do 31 ao 35, onde Moisés está falando sobre a construção do tabernáculo, certo? Então, ele precisava construir algo que ninguém havia construído ainda. Ninguém tinha feito ainda naquela época. Então, ele precisava de pessoas que soubessem pintar, enfim, fazer tudo aquilo que ele instruiria a fazer. E aí a palavra fala que: então disse Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, trabalhar em prata, em bronze, para a habitação de pedras, de engate, para entalho de madeira, e para toda sorte de lavouras. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, e aqui o texto vai adiante. Então a gente pode ver que aqueles homens que foram escolhidos, eles não sabiam fazer nada daquilo. Eles não sabiam fazer. Eles simplesmente foram escolhidos dentre o povo para executar aquilo que Deus tinha passado para Moisés. Então, com isso, a gente pode entender que o Espírito Santo, ele tem poder para capacitar uma habilidade que você precisa para servir a Ele. Então, nada na vida justifica você dizer que não consegue servir a Deus por falta de uma habilidade. Então você tem sim um Espírito que também capacita nas habilidades. Então hoje nós trabalhamos, nós lidamos com pessoas, nós olhamos para as pessoas com misericórdia, mas não por nossa conta. Não por nossa conta. Por nós seria muito mais fácil ficar em casa ou arrumar um trabalho que fosse, enfim, usual. Mas há 7, 8 anos atrás, jamais eu pensaria que eu estaria hoje de manhã no meio de 10 presidiários lá, falando como se eu estivesse falando com qualquer pessoa. Porque Deus permite que a gente olhe através das pessoas e não aquilo que elas fizeram. Então, aquilo que a gente pensa, a gente tem que sempre entender aquilo que nós recebemos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se para mim abundou a graça, quem sou eu? Quem sou eu para limitar a graça na vida de qualquer um daqui? Quem sou eu para julgar qualquer um e limitar a graça de Deus para essa pessoa? Eu não tenho esse direito, porque para mim a graça superabundou. Para mim a graça foi mais do que abundante. Então eu e você não temos esse direito de limitar a graça na vida de ninguém. Continuando, e eu quero dizer que o Espírito Santo também te dá poderes. Então, o que são poderes? São capacidades que você não tem naturalmente. Então, você pode curar pelo poder do Espírito Santo. Você pode libertar pelo poder do Espírito Santo. Você pode fazer os cegos
ver pelo poder do Espírito Santo. Você pode fazer os coxos andarem pelo poder do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que te dá todo esse poder é o Espírito Santo que te capacita com fé. É o Espírito Santo que te capacita com fé. Então, esse Espírito faz com que você se mova através de poderes que você jamais teria como homem comum. Glória a Deus. E aqui eu anotei de novo, mas eu quero lembrar que esse poder não é dado para nos gloriarmos, porque esse poder é dado pelo Espírito Santo e é para servir, não é para se aparecer, né? Vamos colocar aquilo que nós vivemos. O poder que o Espírito Santo dá é dele, não é seu. O poder que o Espírito Santo me dá para eu estar aqui falando não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu sou tímido, eu já estaria desmaiado aqui há um tempo atrás, mas quando eu saí de casa, eu falei: Espírito Santo, eu não quero fazer o que eu faria há tempos atrás. Eu não quero tremer, eu não quero chorar, eu não quero fazer nada que demonstre algo que vem de mim. Eu quero que você fale enquanto eu estiver aqui. Então, é isso que eu creio. Essa é a fé que eu tenho. Que as palavras que nós falamos aqui como portadores do Evangelho são capacidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai te capacitar também para fazer essas coisas. Mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor são dele e para ele. Orar. O Espírito Santo te dá a capacidade de orar. Porque a palavra fala que nós não sabemos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso está em Romanos 8:26. Então, a oração é algo importante. E até nisso, o Espírito Santo nos capacita. Porque se nós fôssemos orar sempre da forma que nós pensamos ou queremos, não seria relacionamento, seria lista de pedidos. Porque o que nós sabemos fazer é pedir. Nós naturalmente, eu digo nós natural, nós sabemos pedir. Nós vemos Deus como um Papai Noel, o Espírito Santo como um mensageiro, e a gente chega diante dele, faz uma lista e entrega para ele. Mas o Espírito Santo nos capacita a orar da forma que nós devemos orar, seja por nós, seja por outras pessoas. Então a capacidade que nós temos de orar também é dada pelo Espírito Santo. E às vezes, através de palavras que nós não entendemos. Mas a palavra fala que o nosso espírito se conecta com o Espírito Santo e ele conhece a nossa verdadeira necessidade. Então, às vezes, as palavras que nós liberamos para o céu são palavras que nós não entendemos, são palavras que nós não sabemos. Mas eu te garanto que o Espírito Santo sabe exatamente por que ele está orando daquela forma. Então, por isso que a gente fala em relação ao dom de línguas, né? Que é um dom dado para edificação própria, é o único, na verdade, que você pode dizer que é usado, que pode ser usado para a sua edificação, é justamente por isso. Porque nós não conhecemos o nosso Espírito tão bem quanto o próprio Espírito Santo conhece. Porque nós oramos pelas nossas emoções, nós oramos pela nossa necessidade física, nós oramos querendo algo que talvez Deus não quer para nós. Mas o Espírito Santo, que conhece o nosso Espírito e sabe exatamente o que a nossa alma precisa, vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que nós não vamos entender, de forma que nós nunca vamos compreender. Mas nós sabemos que depois dessa oração estranha, nós vamos ser abençoados. Seja por cura, seja por transformação, seja pela necessidade da nossa alma. E aí eu quero
reforçar apenas, para ir para o final, que o Espírito Santo ele habita em você e não habitará em templos profanos. A gente fala, o Espírito Santo está em nós, vive em nós e habita em nós. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de saber que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. A nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo. E é Ele quem vai te dizer como você tem que se comportar também no seu corpo. Eu não estou falando aqui de doutrinas, de regras, não. Estou falando de Espírito Santo. Estou falando de convencimento do Espírito Santo sobre o que é o nosso corpo. Sobre o que nós podemos fazer com o nosso corpo. E a palavra, eu tenho que citar, obviamente, porque é palavra, que o Espírito Santo, ele não convive com o pecado, especialmente o pecado sexual. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando de como o Espírito Santo age na nossa vida e trabalha na nossa vida. Então eu não poderia deixar de dizer para você que eu também tive que me purificar no sentido de abandonar a velha vida, abandonar as coisas velhas, para que o Espírito Santo pudesse encontrar um lar saudável em mim. Aleluia! Então, a Bíblia fala especificamente disso, especificamente sobre isso. Não estou falando que o Espírito Santo não eu menti, o Espírito Santo sai como se fosse The Flash, né? Ele mentiu, saiu o Espírito Santo de mim, aí eu peço perdão, ele vem correndo e volta de novo. Não. Para essas coisas o Espírito Santo nos convence, e quando você concorda com ele, você se arrepende e está tudo certo. Mas o Espírito Santo não convive com a sujeira sexual que nós vemos hoje pairando sobre o mundo de uma forma tão intensa. Então, para que isso se mantenha, nós precisamos alimentar o Espírito da forma certa. Alimentar o Espírito da forma certa. Porque se você alimenta teu corpo, quem vai mandar é teu corpo. Se você alimenta a tua alma, quem vai mandar é a tua alma. O que quer dizer a alma? São os sentimentos. Se você viver uma vida de sentir isso, sentir aquilo, eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir, quem você está alimentando é a sua alma. E a palavra fala que nós devemos alimentar o nosso espírito. O nosso espírito. Que se conecta com o Espírito de Deus e nos faz viver uma vida incrível. Nos faz viver uma vida incrível. Então, eu reforço que o Espírito Santo, ele é, assim como foi Jesus, uma pessoa da Trindade. Então você pode sim se comunicar com ele em todos os horários do seu dia, em todas as decisões da sua vida, em todos os momentos que você queira decidir sobre algo. O Espírito Santo tem sempre a resposta para te dar. Glória a Deus. Não tem nada, nenhum assunto, economia, comércio exterior, administração, construção civil, engenharia, não tem nada que o Espírito Santo não conheça. E se for para a honra e glória do nome dele, ele vai te dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. Então nós precisamos deixar a mentalidade de que o Espírito Santo está ao nosso lado e não em nós. O Espírito Santo estava ao lado quando Jesus estava aqui. Mas quando Jesus foi, ele foi amoroso, carinhoso, o suficiente para deixar alguém que não nos deixaria em apuros. Então nós precisamos conhecer mais sobre isso. E eu, para encerrar, eu queria convidar você a isso.
Eu sei que às vezes muitos aqui talvez, provavelmente já foram batizados no Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo. Só que nada impede que isso seja renovado. É verdade. Porque nós vimos ali em Atos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles saíram pregando e falando e levando o Evangelho. E depois, quando você olha em Atos 4, quando eles veem que as coisas já estão mais pesadas para o lado deles, eles retornam ao lugar e Paulo vai lá e ora por eles de novo para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é espírito de medo, ele não é espírito de covardia, ele é espírito de ousadia. Então nós precisamos renovar de vez em quando esse fogo que é o Espírito Santo, essa ansiedade por falar de Jesus para as pessoas, essa necessidade para falar de Jesus. Então, o Espírito Santo, ao você receber hoje, ou se você já tem isso recente do Espírito Santo, você precisa ter a necessidade de levar e pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo ele não fica preso em paredes. O Espírito Santo ele precisa se manifestar aí fora, e nós precisamos disso. A natureza clama pela presença dos filhos de Deus. Então nós precisamos. Então eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. E eu vou pedir para os pastores me ajudar nisso, né? E assim, se você entendeu o que é a figura do Espírito Santo e que você precisa conhecer essas características do Espírito Santo em você, eu gostaria que você decidisse por isso. Mas assim, antes disso, eu quero te dizer que se você não quer ser igreja, não precisa do Espírito Santo. Se você não quer evangelizar, não precisa do Espírito Santo. Se você não quer levar cura para as pessoas, não precisa do Espírito Santo. Se você não quer amar a todos, não precisa do Espírito Santo. Se você não quer comunhão, não precisa do Espírito Santo. Se você não quer ler a palavra, você não precisa do Espírito Santo. Se você não quer orar, você não precisa do Espírito Santo. Mas, enfim, se você não quer servir e salvar, o Espírito Santo não tem razão para você. Mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que querem e anseiam pelo Espírito Santo, que buscam conhecer o Espírito Santo e que vão decidir todos os dias por ouvir o Espírito Santo ao invés de ouvir qualquer outra voz, qualquer outro conselheiro, qualquer outro consolador. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Então eu quero deixar alguns minutos para que você realmente reflita nisso. Enquanto isso, eu quero pedir aos pastores que se coloquem aqui junto comigo, com a Ivani, com a Elis, com as pastoras, que eu não conheço todas. E que seja uma oração breve. Que nós não queremos orar para abençoar a sua vida inteira, porque isso vai ser reflexo daquilo que você vai receber aqui. É uma oração simples, como foi feita em Atos, que Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo e foram cheios e saíram pregando o Evangelho. E é esse o resultado que eu gostaria de ver aqui nesse lugar. Que no próximo domingo nós já tivéssemos reflexos da ação do Espírito Santo na vida de cada um aqui. Então eu vou deixar aqui em cima e vou pedir para que você, se você tem esse desejo de conhecer o Espírito Santo de verdade, ou mais do que o que você conhece hoje, que você saia do seu lugar, venha até aqui um dos pastores
E peça para que Ele ore, para que você receba o Espírito Santo, aquele que foi nos dado de graça pela graça. Pastor Alexandre também pode vir. Eu não conheço todos os pastores, né? Então, amém? Então, quem quiser, por favor, fique à vontade. Vocês têm liberdade para vir. Liberdade. Esperança viva, a presença.